Olá, meus irmãos e amigos. Então, nós vamos dar sequência ao curso da revelação de Jesus Cristo a respeito dos finais dos tempos. E nesta aula, nós vamos falar a respeito da aliança e da tribulação. Os conceitos, de tempo, de aliança e tribulação. Esta aula é importante porque estamos falando a respeito do arrebatamento da igreja e estamos falando a respeito do arrebatamento da igreja na metade dos 7 anos. E então, quem já conhece escatologia, sabe das posições doutrinárias do arrebatamento pré-tribulacionista, mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Então, não querendo entrar muito nessa questão doutrinária, embora nós vamos falar isso mediante a palavra, mas as pessoas que já ouviram as aulas anteriores, especialmente do arrebatamento da igreja, já está pensando, está falando uma coisa de sermos arrebatados na metade da tribulação. Isso está errado, porque Jesus falou que é pré-tribulacionismo, ser arrebatados antes que venha o mal, né? Ou quem é pós-tribulacionista, então, está falando que eu estou falando só aberração e heresia, tá? E nós queremos, então, trazer um entendimento a respeito deste tempo de aliança, deste tempo de tribulação, para daqui em diante, nessas próximas aulas, nós falarmos a respeito dessa questão de sermos arrebatados na metade dos 7 anos. E aí, a palavra de Daniel 9, 27, eu vou entrar um pouquinho nesses contextos teológicos, mas a palavra de 9, 27 de Daniel fala que o príncipe da aliança fará uma aliança com muitos de Israel durante uma semana, um período de 7 anos. E então eu já estava trazendo em outras aulas a ideia que existe na escatologia de que o príncipe da aliança é o anticristo, que vai fazer uma aliança com Israel e depois, na metade dos 7 anos, vai ser o assolador, ou vai se manifestar como anticristo. É verdade, nos textos da palavra, que ele age a partir da segunda metade da semana, mas por isso que nós trouxemos a palavra de Daniel 11, 21 a 23, 11:31, 11:36, 11:39, falando a respeito de serem duas pessoas. Um é o príncipe da aliança, e por isso a aula que nós falamos a respeito do livro de Oséias, falando da aliança de Efraim, 10 das 12 tribos, muitos de Israel, com o príncipe assírio, que estamos falando de uma aliança judaica com árabe, né? Ou Israelo-Palestina. Tá? Então, um acordo de paz do Efraim fazer aliança com a Assíria. E aqui estamos falando, então, de um tempo de aliança. E a palavra de Daniel 9, 27 fala dessa aliança durante uma semana. Na metade da semana, os sacrifícios a Deus, o culto a Deus pelos judeus vai ser tirado. E sob a asa das abominações virá o assolador. Então, o assolador de Daniel 11, 21 a 23 não é Antíoco Epifânio. Por isso nós falamos a respeito disso, dessas manifestações dele profanar o santuário, dele falar contra o Deus dos deuses, e nesse tempo, Daniel 12, 1 e 2, haver a ressurreição dos mortos e a salvação do povo de Israel, num tempo de angústia, de tribulação que nunca houve antes e nem haverá depois, a mesma palavra que Jesus falou em Mateus 24, 21, da grande tribulação. Então, é um tempo do fim que está determinado e começa com um período de aliança. E eu estava falando, Daniel 9, 27, que é uma aliança que será estabelecida durante 7 anos. Aqui, como o anticristo vai estar presente, mas não vai se manifestar como anticristo, ele se manifesta somente na metade dos 7 anos, então isso não impede que a igreja esteja presente durante os primeiros 3 anos e meio, porque, ao contrário, é a igreja que detém o mistério da iniquidade. Quando for afastado a igreja, o corpo de Cristo, que agora o detém, então que ele vai poder se manifestar. Imagina se a igreja é arrebatada antes dos 7 anos, tá? Numa visão pré-tribulacionista de 7 anos. A igreja arrebatada, nada mais o detém, ele vai agir durante 42 meses e fim. Não tem a segunda metade da semana, né? Então, na verdade, ele se manifesta conforme está escrito em Daniel 9, 27, na metade da semana virá o assolador. É a palavra de Jesus em Mateus 24, 15. Vocês vão ver o abominável da desolação sentado no lugar santo. Quem lê, entenda Daniel. Tá? Daniel falou a respeito disso. Tá? Daniel 11, 31, ele profanando o santuário, fortaleza nossa. E vai ser quando?
na metade dos 7 anos e vai agir durante 42 meses. Então, quando fala-se de aliança, aliança por uma semana. Paz e segurança sendo falada entre as nações, um projeto de paz, de uma nova ordem de paz e segurança para durar durante um período de 7 anos de acordo de paz. Só que este acordo de paz é quebrado na metade. Então, a aliança que vai durar 7 anos vai durar 3 anos e meio. E aí, quando se fala da ação do diabo aqui na Terra, ou da ação do anticristo aqui na Terra, não é durante um período de 7 anos. Ele vem caladamente e toma o reino com intrigas. Ele está presente no começo, ele participa do processo da aliança, ele não tem dignidade real, Daniel 11, 21, ele não é o príncipe da aliança e ele quebra os poderosos, Daniel 11, 22, e se torna forte com pouca gente, e quebra o príncipe da aliança e estabelece a abominação desoladora, Daniel 11, 22, 23, Daniel 11, 31, Daniel 11, 36. Tá? No tempo que o Miguel vai se levantar, o defensor dos filhos do povo de Israel, para trazer realmente, na hora da tribulação, da angústia que nunca houve nem haverá jamais, trazer a salvação e a ressurreição dos mortos e a implantação do reino de Cristo aqui na Terra. Né? Então, eu queria falar a respeito do tempo de duração da tribulação. As pessoas normalmente falam assim, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Amém. Tá? Mas quanto tempo dura a tribulação? São 7 anos de tribulação ou são 7 anos de aliança? Né? O único texto na Bíblia que fala a respeito de 7 anos é Daniel 9, 27, que fala 7 anos de aliança quebrada na metade. Né? Então, quando fala a respeito do tempo de ação do anticristo ou do diabo sobre as nações da terra, né, é um período de metade para o fim, Daniel 9, 27. Eu tinha mencionado também Daniel 7, 25, quando fala de um governo mundial com 10 reis, uma aliança Oriente-Ocidente, não é uma Europa unificada, a União Europeia, é uma globalização, o Império Romano restaurado com o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, que exerceu domínio sobre todo o Oriente ali. Estamos falando de uma aliança Oriente-Ocidente, do mundo globalizado, de um islamismo misturado com as outras religiões. Tá? Estamos falando sobre um socialismo e um capitalismo unificado numa terceira via. Isso já tem sido pregado por vários líderes mundiais, que não pode ser nem socialista e nem capitalista, que tem que ter uma terceira via. Tá? Estamos falando sobre o governo global, 5 do Oriente, 5 do Ocidente, compondo uma cúpula de governo mundial para estabelecer essa nova era. Tempos de paz e de prosperidade que eles estão falando. Tempos de paz e segurança, que a palavra fala, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobreverá repentina destruição. Então, primeira metade de paz e segurança, andando dizendo, mas, na verdade, vai ter guerras e rumores de guerras, guerra entre os reis tentando exercer o domínio, inclusive o próprio anticristo também subindo e destruindo os poderosos da terra. E depois, quando existe esse mundo globalizado, nessa cúpula de poder, nesse núcleo forte de 10 reis, trazendo essa globalização, então se levanta o 11º rei e ele vai destruir 3 reis. Tá? Daniel, capítulo 7, versículos 23 a 25. Então, ele vai exercer esse domínio sobre os 3 dedos de ferro do império que será restabelecido, da globalização, e ele vai, então, mudar os tempos e as leis. E Daniel 7, 25 fala, então, que ele vai estar mudando os tempos e as leis e terá o domínio durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, o tempo da ação deste Cristo, que vai fazer guerras e tomar o domínio sobre todas as nações, é 3 tempos e meio. Tá? Em Daniel capítulo 12, versículo 11 e 12, fala que depois de tirado o sacrifício costumado, que é a profanação do templo na metade dos 7 anos, fala assim, haverá ainda 1.290 dias. Tá? Então, tira o sacrifício na metade da semana, Daniel 12, 11, e tem mais 1.290 dias. São 3 anos e meio e mais 30 dias. Depois a gente vai falar a respeito desses dias. Tá? E depois, em Daniel 12, 12, fala, bem-aventurado aquele que chega
até 1335 dias. Então, tem 3 anos e meio, depois de tirar do sacrifício, e mais 75 dias, né, para o estabelecimento do reino, para a ressurreição dos mortos e para a implantação do reino de Cristo aqui na Terra. Tá? Mas o tempo de ação depois da tribulação, tá? Depois de tirar do sacrifício costumado, é de 3 tempos e meio também. Tá? Da mesma forma que nós lemos na última aula, o texto de Apocalipse capítulo 12, falando sobre o arrebatamento do filho varão, o arrebatamento do filho varão acontece no Apocalipse 12, 5, e fala então que a mulher vai ser sustentada por Deus, no Apocalipse 12, 6, durante 1260 dias, que são 3 anos e meio. Então, e nesse tempo, tá, Apocalipse 12, 14, fala que o dragão, a antiga serpente, né, que se chama Diabo e Satanás, vai perseguir a mulher, que vai ser sustentada por Deus no deserto, no seu lugar, na terra da Palestina, durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A mesma expressão de Daniel 7:25. Tempo, tempos, metade de um tempo. 3 tempos e meio, que é traduzido no 12:6 de Apocalipse por 1260 dias. Depois, nós mencionamos também Apocalipse 13:5. O diabo vai dar o seu trono, seu poder e grande autoridade para a besta, para o governo do anticristo, para a reunião dos governos deste mundo, da boca de leão, dos pés de urso, do corpo do leopardo, tá? Dos reinos babilônico, medo-persa e grego, que foram juntados na força, na fúria do Império Romano com as pernas de ferro, na época de Jesus Cristo aqui na primeira vinda, tá? E a segunda vinda com os pés de ferro e barro. Tá? Estão unificados mediante casamento, ferro e barro, fazendo uma configuração de uma globalização, e nos dias desses reis, que Deus vai levantar um governo de Jesus Cristo sobre todas as nações, destruindo esse império das trevas. Então, é nesse sentido também que fala de 42 meses de o diabo dar o seu poder, o seu trono de grande autoridade, Apocalipse 13, ele vai agir durante 42 meses. Né? E da mesma forma também que em Apocalipse capítulo 11, versículos 1 e 2, fala também de 1260 dias dos gentios dominando sobre a terra da Palestina e tendo poder sobre o átrio exterior, né, que a parte exterior do templo vai ser dada aos gentios. Então, a ação dos gentios na primeira metade da semana, em 1260 dias, depois tem o arrebatamento do Apocalipse 12 e Apocalipse 13, 5 tem 42 meses. Então tem 42 meses em Apocalipse 11, 1 e 2, arrebatamento Apocalipse 12 e Apocalipse 13, 5 mais 42 meses. Tá? Então, o que nós estamos querendo dizer dessa forma? Não existe nenhuma menção bíblica de que a tribulação vai durar 7 anos. A única menção bíblica de 7 anos é Daniel 9, 27, que é tempo de aliança. Tempos de ação do anticristo, tempos de ação do diabo aqui na terra, perseguindo a mulher, sempre 3 tempos e meio, sempre 42 meses, sempre 1260 dias, tá? Este é o foco que nós temos que entender. Então, quando nós falamos a respeito da igreja ser arrebatada na metade dos 7 anos, não está dizendo que a igreja vai ser arrebatada na metade da tribulação, porque não existe 7 anos de tribulação, não existem isso, tá? Existem 7 anos de aliança, quando andarem dizendo paz e segurança. E quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como a dor vem para aquela mulher que está para dar à luz. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Né? O que está falando em 1 Tessalonicenses, capítulo 5? Paulo está falando, irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, que vós mesmos estáis inteirados que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, isso vai ser na primeira metade dos 7 anos, por causa da aliança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. E por que uma repentina destruição? Porque num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos transformados para um corpo incorruptível. É 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Num momento, num piscar de olhos, subitamente,
de repente, a igreja vai ser arrebatada e, de repente, haverá uma destruição aqui na terra. Então, aquilo que detém, o corpo de Cristo que agora detém a manifestação da iniquidade, vai ser tirada. O corpo vai ser tirado, a igreja vai ser tirada e, de repente, num piscar de olhos, repentina destruição vai acontecer aqui na terra. Então, esta é a palavra profética a respeito da igreja. Né? E nós vamos falar a respeito desse assunto nas próximas aulas. Então, será que nós estamos marcando o dia e a hora do arrebatamento, quando Jesus falou em Mateus 24:36, que ninguém sabe o dia e a hora, nem ele sabe, nem os anjos dos céus, somente o Pai? Então, nós vamos falar a respeito disso depois, né, num outro assunto. Mas o foco aqui agora é que falar o arrebatamento da igreja na metade dos 7 anos é que a igreja será arrebatada na metade da aliança árabe-israelense, com a divisão de Jerusalém e a reconstrução do templo. Não quer dizer que a igreja será arrebatada na metade da tribulação. Né? A tribulação dura 3 anos e 6 meses, da metade para o fim. Então isso é muito importante nós entendermos, porque haverá lutas e perseguições na primeira metade também. Haverá manifestações de crises econômicas, financeiras, haverá um crescimento do governo mundial único, preparando para ele acontecer. Isso acontecerá quando nada mais detiver a manifestação do mistério da iniquidade. Então, nós vamos trazer mais esclarecimento a respeito desses assuntos, né? Mas é muito importante a gente entender isso. A igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, que dura 3 anos e 6 meses, a segunda metade da semana, quando nada mais detiver o anticristo, então, de fato, ele aparecerá com sinais e prodígios da mentira, com toda a eficácia de Satanás, e também vai enganar até aquelas pessoas que ouviram a palavra da verdade e endureceram seus corações. Virá sobre eles a operação do erro. Aqueles que se deleitaram com a justiça não ficaram arrebatados, não foram arrebatados com a igreja, não tem repescagem. Vão ficar para o governo tirano do enganador, das trevas, o príncipe deste mundo que vai estar governando sobre todas as nações. É o que a palavra diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9, 10, 11 e 12. Tá? Então, hoje é o tempo de arrependimento. E mais do que isso, né, nós vamos ter o privilégio de, estando na primeira metade dos 7 anos, sermos aqueles estrangeiros que Salomão pediu para que, se o estrangeiro que não for do povo de Israel e temer o nome de Deus, orar na casa de Deus, lá no templo restaurado e reconstruído em Jerusalém, para que todos os povos da terra saibam e conheçam o nome de Deus. Então haverá um grande avivamento, porque a oração de Salomão foi respondida. E Deus vai trazer cura e restauração e o derramar do Espírito Santo, como ele prometeu em João capítulo 2. E como confirmou através de Pedro no dia do Pentecostes. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo vai ser derramado com o templo reedificado e nós vamos poder participar desta geração de derramamento do Espírito Santo. Haverá sinais e prodígios, sinais seguirão aqueles que crerem. Em nome de Jesus Cristo expulsaremos demônios, falaremos novas línguas. Se pegarmos e bebermos coisas mortíferas, não nos fará mal. Haverá poder de Deus derramado sobre as nossas vidas. A igreja vai ser mais do que vencedora. Em nome de Jesus Cristo, vamos ver a glória de Deus manifesta. E vamos pregar o Evangelho e milhões vão se converter nesses dias. O tempo do avivamento, que foi tão profetizado e tão sonhado, ele vai se cumprir. Estamos na iminência de um acordo de paz, de um pacto abraâmico. Estamos na iminência da reconstrução do templo. Os judeus já têm tudo pré-fabricado. Estão programando para 5 meses, mas vai durar 7 meses e o templo será reedificado e o derramar do Espírito Santo virá sobre toda a carne. Por quê? A igreja vai estar presente aqui e então, com o poder do Espírito Santo, com a autoridade do nome de Jesus Cristo, vai resistir ao diabo e o diabo vai fugir de nós. Este que agora o resiste, o corpo de Cristo, em determinado momento será afastado. E quando for tirado do meio, aquele que agora o detém, então o anticristo poderá se manifestar com toda a eficácia de Satanás, porque nada mais o detém, conforme a palavra de 2 Tessalonicenses 2, versículos 6 e 7. Então nós queremos trazer entendimento e clareza que todos os textos da Bíblia falam da segunda metade dos 7 anos como o tempo da tribulação. O tempo quando o anticristo se assentar no santuário de Deus.
em Mateus 24:15. Então haverá, Mateus 24:21, o grande tribulação, como nunca houve e nem haverá jamais. E a igreja vai ser arrebatada deste tempo, da grande tribulação. Então a igreja vai ser tirada antes que venha o mal, Isaías 57, 1 e 2, na metade dos 7 anos. Então, a igreja arrebatada não é arrebatamento pré-tribulacionista, mid-tribulacionista. É pré-tribulacionista. É antes da tribulação de 3 anos e meio. Exatamente porque existe paz e segurança, e quando andarem dizendo paz e segurança, virá repentina destruição. E o Paulo estava falando sobre isso lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, porque no capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, ele falou sobre o arrebatamento da igreja. Tá? O arrebatamento da igreja. Nós sermos transformados. Nós encontramos com o Senhor Jesus Cristo nos ares para estarmos para sempre com o Senhor. Irmãos, não há necessidade que eu vos escreva, o apóstolo Paulo falou. Vocês sabem que será como ladrão de noite. Tá? E quando andarem dizendo a paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. E só para fechar este assunto nesta aula agora, e nós vamos entrar com mais detalhes em outra aula, então ele fala a respeito disso em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, 5:3, desculpa, né? 5:3, paz e segurança com repentina destruição por causa de um repentino arrebatamento num piscar de olhos. Ele fala assim no versículo 4, 1 Tessalonicenses 5:4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. O dia será como um ladrão, mas quem está na luz não vai ser pego de surpresa. É o que fala o versículo 4. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, é de noite que eles dormem. E os que se embebedam, se embriagam, é de noite que eles se embriagam. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O dia, como ladrão, vai pegar as pessoas de surpresa, as pessoas que andarem nas trevas, que estiverem dormindo ou que estiverem se embriagando. Mas nós que somos filhos do dia, não seremos pegos de surpresa, porque haverá um entendimento que os tempos de paz e segurança da primeira metade da aliança vai encerrar somente quando nós formos arrebatados. Então, com repentino arrebatamento e uma repentina destruição. Mas Deus não nos destinou para a repentina destruição, do versículo 3. Nós que somos da luz e filhos do dia, que estamos nos revestindo da couraça da fé e do amor. Nós que não estamos nos embriagando como os demais e nem dormindo. Então, por isso, hoje é um tempo de despertamento, que o apóstolo Paulo falou aos Efésios, capítulo 5. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, que Cristo te iluminará. E com essa iluminação do conhecimento de Cristo, nós vamos andar na luz e o dia como ladrão, o dia do arrebatamento como ladrão, não nos pegará de surpresa, porque haverá um tempo determinado, e no tempo determinado com a igreja arrebatada, então também o tempo oportuno, o anticristo vai poder se manifestar. Que Deus nos dê graça, entendimento, revelação e especialmente posicionamento de andarmos na luz. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e seremos salvos do tempo da ira, como está prometido nesta palavra e como o Senhor Jesus Cristo prometeu lá em Apocalipse 3:10. Seremos guardados da hora, tirados fora da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar aqueles que habitam sobre a terra. Vamos manter falando a respeito desse assunto, falar a respeito da última trombeta, falar a respeito do dia do arrebatamento, dentro das palavras proféticas que estão descritas na Bíblia. Então, que a graça de Deus nos acompanhe. Eu quero te convidar para dar sequência, assistindo essas aulas e pesquisando e estudando a palavra de Deus, que a palavra de Deus é a verdade e vai estar se cumprindo sobre as nossas vidas e seremos, por Jesus Cristo, salvos da ira para a glória de Deus. Seremos arrebatados e estaremos na casa do Pai, onde há muitas moradas. Jesus vai voltar e vai nos receber para onde Ele está. Nós estejamos também.
usufruindo da presença, da majestade, da glória de Deus para toda a eternidade. Seja assim, em nome de Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus Cristo.